Então, beleza. Então vamos avançar, vamos dar sequência, né? Vamos iniciar, na verdade. Ah, beleza. Valeu pelo feedback aí, gente. Então vamos lá, para não perdermos mais tempo, né? Conseguimos aí finalmente, né, fechamos aí a nossa conexão. Quero agradecer, tá, pela presença de vocês que estão aqui. E fico feliz, na verdade, né, vendo o movimento, vendo a quantidade de pessoas, eu fico feliz pelo interesse que se mostra por uma temática como essa, né? A radiologia é uma área tão fascinante que todas as mais diversas áreas, os mais diversos segmentos, na grande realidade, chamam a atenção. Mas a gente tem aquela... é natural até que exista, né, aquele grande apreço, né, por áreas clássicas, né, de realização de exames, né? Mas dentro dessas áreas onde nós somos mão de obra utilíssima e essencial para a realização de procedimentos radiológicos, é importante também que nós tenhamos, né, a dimensão de que a gestão desses procedimentos também nos cabe se nós nos mostrarmos aptos para isso, não é verdade? Uma das coisas, né, um dos segmentos onde o profissional de radiologia, né, pode ser o diferente, né, ele pode fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, né, na área de radiodiagnóstico, é na gestão de proteção radiológica. E mesmo que esse camarada não tenha interesse em desenvolver, né, um trabalho relacionado à gestão dessa prática, relacionado à supervisão de radioproteção nessa prática, entender, né, de normativas acaba sendo fundamental, mesmo que ele queira ser um profissional voltado para a operação, mesmo que ele tenha interesse em ser um profissional destinado à realização de exames. Em resumo, tá? Conhecer de normas, sobretudo normas de radioproteção, é fundamental, tá? Tanto para quem tem o interesse gerencial como quem tem o interesse operacional, né, na realização de exames radiológicos propriamente ditos. Afinal de contas, é em cima dessas normas de radioproteção que nós vamos nos balizar, né? Vamos balizar nossa atuação. Até mesmo princípios éticos. Proteção radiológica envolve ética, né? Por incrível que... Assim, por mais que a gente não associe, a gente associa muito ética no campo da radiologia com o trato com pacientes. Mas a verdade é que proteção radiológica também demanda, também tem a ver, de certa forma, com princípios éticos. Então, desde já, quero trazer para vocês, né, até porque é o ponto central aqui dessa conversa, quero trazer a vocês a seguinte discussão, né? Nós, em dezembro de 2019, nós recebemos aí uma espécie de presente, né, de Natal, vamos dizer assim, um presente de virada de ano, que foi o advento, né, da resolução da diretoria colegiada número 330 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para os íntimos RDC 330 da Anvisa. Esse regulamento foi muito festejado, né? É difícil também um regulamento agradar a 100% das pessoas, agradar a gregos e a troianos, né? É bastante difícil, mas a gente pode dizer que foi um regulamento assim, que eu acredito que poucas pessoas questionam que foi um avanço. Enfim, nesse momento de felicidade total, a gente acaba percebendo um certo esquecimento, que é natural, né, em relação à portaria 453. O que faz todo sentido, afinal de contas, a gente está falando de uma portaria, está falando de um documento revogado. Hoje aqui o objetivo é que a gente apenas traga luz, né, a gente traga para a mesa, né, uma discussão, né, uma lembrança, a missão que a portaria 453 teve que encarar,
né? A portaria 453, ela é um regulamento que foi, nos últimos anos principalmente, ele já era um regulamento muito criticado, era um regulamento tido como ultrapassado, como arcaico, o que é natural também, afinal de contas a gente estava falando de um regulamento de quase fez, né, o seu aniversário, quase fez não, chegou a fazer, né, o seu aniversário de 20 anos. Então, um regulamento de mais de 20 anos é comum, é natural, numa área de extrema dependência tecnológica, como é a nossa, é compreensível que esse regulamento ficasse relativamente defasado. Mas, se nós compararmos o que nós vivemos pós-portaria 453 com o panorama que existia previamente a ela, sem dúvida, nós temos pontos de destaque e muito a agradecer à portaria. Quando a gente fala de agradecer à portaria, naturalmente a gente está falando das pessoas por ela representadas, não é verdade? Então, todo o corpo por trás da confecção da portaria 453, por mais que ela tivesse pontos a serem questionados, né, pontos de crítica pública, não digo nem as críticas ao longo dos anos, porque essas tem muito mais a ver com o tempo decorrente do que com qualidade inicial. Essa portaria, embora ela tenha todos esses poréns, ela foi uma portaria que fez diferença para a atuação na área de radiodiagnóstico, inclusive para o que a RDC 330, tão elogiada, nos traz hoje. A RDC 330, ela pega uma tarefa um pouco mais fácil do que a portaria 453 pegou lá no final da década de 90. Né? A RDC 330 ela goza de muito dos conceitos estabelecidos ou difundidos pela portaria 453 e, naturalmente, né, é difícil um novo regulamento ficar pior do que um antigo, afinal de contas, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil a gente fazer algo melhor quando mais recente, porque a gente aprende com os erros e com aquilo que acertou, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta da Emerick Cavalcante, na verdade é Josiane, né? Esse nome aí duvido que não seja. Josiane, prazer te ver. Josiane, poxa, foi minha aluna, né, no ensino médio, no técnico, na verdade, né, na graduação. E estou muito feliz de te ver. Eu sei que você está desenvolvendo aí uma carreira, né, na academia, né, na sua pós-formação. Está desenvolvendo aí, né, acho que fez a Lato Sensu do RD, né, está fazendo mestrado. Muito bacana. Esse tema, com certeza, ele é caro, né? E você me perguntou, na realidade, se a RDC 330, né, no meu ponto de vista, supre os pontos fracos da antiga portaria. Em parte. Eu quero trazer uma conversa aqui para vocês, para nós, na verdade, né, para nós discutirmos, em que eu tenho muito a falar bem, né, e não é que eu tenha muito a falar mal, não, mas existiam pontos da portaria 453 que a gente foram supridos com a RDC, e outros que ficaram por o que a gente achava que era correto, eles ficaram um pouco em aberto, assim, não foram complementados. Mas existe explicação para isso. Um exemplo bem clássico era o seguinte: a gente sempre achou que a portaria 453 permitir, né, que o próprio responsável... Existia uma exigência na portaria 453 de que o responsável técnico pelo serviço fosse um médico ou odontólogo, no caso de prática de radiodiagnóstico odontológico. E também existia a menção de que a figura do supervisor de proteção radiológica, que é algo que a portaria 453 trouxe para a área de radiodiagnóstico, né, vou tentar falar um pouquinho sobre essa origem. O supervisor de proteção radiológica, tinha um pré-requisito para ser responsável técnico, mas para ser supervisor de proteção radiológica, existia um pré-requisito definido, né? O cidadão deveria, né, ter nível superior e ser um especialista, né, ter ou algo equivalente a isso, uma certificação de especialista em física de radiodiagnóstico. Mas ele poderia também ser o responsável técnico, ou seja, em resumo, o RT, né, o que era um médico ou odontólogo, ele poderia ocupar o cargo de RT e também
de supervisor de radioproteção, mesmo que não tivesse conhecimentos, né, equivalentes a especialista de física de radiodiagnóstico ou coisas assim. Então, na verdade, esse era um ponto fraco que a gente considerava na portaria 453. Né? Ele deixava em aberto realmente aquela posição de supervisor de radioproteção, que a gente está acostumado a ser alguém tão qualificado, tão comprovadamente qualificado na medicina nuclear, na radioterapia e em toda a indústria, e as demais práticas nucleares. Em radiodiagnóstico, a gente, quando finalmente chegou a figura do supervisor de radioproteção, ele não necessariamente era um especialista em radioproteção. E era um ponto que a gente achava que era fraco e que a gente tinha, ao longo dos anos, né, a gente tinha a certeza de que um próximo regulamento deveria corrigir isso. Mas, por fim, acabou que a RDC veio, ela deixou mais aberto ainda, porém, não necessariamente isso é um ponto de crítica, né? A RDC ela deixou mais em aberto ainda por uma questão de, nitidamente, né, para os dias contemporâneos, para os dias de hoje, há uma necessidade de não entrar na seara legislativa, ou seja, a portaria, a RDC 330, nitidamente ela se preocupou em não invadir o espaço de legislação profissional. Então ela não quis apontar, como a portaria fazia, ela não quis apontar, por exemplo, quem deveria ser o responsável técnico, isso fica para a legislação, ela menciona um profissional legalmente habilitado. Então ela deixa realmente isso, bom, a legislação profissional determina quem é o camarada, para não apontar fulano ou beltrano, como acontecia com a RT na portaria 453. E aí, naturalmente, se seguiu-se esse caminho para o RT, né, se a RDC parou de apontar quem deveria ser RT, ela naturalmente não podia fazer diferente com o supervisor de proteção radiológica. A gente esperava tanto que na evolução da portaria fosse apontado um perfil para ele, e não foi. Mas muito bem justificado que não tenha sido apontado. Né? É compreensível. Hoje, a gente não enxergava isso na época, mas hoje é fácil a gente entender que era um erro até da portaria tentar apontar profissionais para ocuparem os determinados postos, né? Isso depois gera um embate entre classes profissionais, entre conselhos de classe, associações, sindicatos, enfim, que não é produtivo para ninguém, tá? Então, só para concluir mesmo essa questão relativa à à pergunta da Josiane, eu acho que a RDC ela foi interessante, né, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que ela é difícil agradar 100%. Mas eu acredito que ela trouxe, sim, avanços muito, muito interessantes em relação à portaria 453. Tá? Tinha outros pontos fracos que foram sanados, como a abordagem das técnicas com radiações não ionizantes, como a menção à radiologia veterinária, por mais que seja para padrões de equipará-la, de dizer que muito do que se aplica a radiodiagnóstico médico, se aplica à veterinária também, ela está mencionada, que era uma lacuna existente. Né? Enfim, o que a gente achava que... O que a RDC não trata de avanço da portaria, até que está razoavelmente justificado, pelo menos pelo que me vem à mente agora. Mas voltando, tá, à portaria em si, ela trouxe, na verdade, alguns avanços que foram importantes, são importantes hoje, né? E a portaria tão ultrapassada, né, ela acabou trazendo. Antes da portaria 453, o único regulamento que nós tínhamos relacionado à proteção radiológica no ambiente de saúde era a Resolução 6 de 1988 do Ministério da Saúde, que já foi a primeira resolução do Ministério da Saúde, né, tratando diretamente sobre proteção radiológica em ambientes de saúde, né, naturalmente. E já foi um documento que foi um avanço, né, porque antes disso a gente só tratava de proteção radiológica genericamente, sobretudo através da norma 3.01 da CNEM, né, mas isso sempre foi genérica. E a gente só teve um regulamento voltado para a área de saúde com a Resolução 6 de 1988 do Ministério da Saúde, que é pouco conhecido por muita gente, né? Eu vejo muita gente que mostra desconhecimento sobre esse regulamento, né? Dá para entender, porque é bastante antigo mesmo. Ele é mais velho do que muita gente que está em radiologia hoje, né? O tempo passa. E, no entanto, é um regulamento que deveria ser mais conhecido pelo seguinte motivo. Ele é
um predecessor muito importante, tá? Para a RDC 330 de hoje, inclusive. A RDC, a resolução 6, né, de 88, ela se focou na área de saúde, mas ela ainda era ampla demais, porque não dava para focar, ela não focava numa área específica. Na área de saúde, a gente costuma classificar as áreas que empregam radiações ionizantes de forma mais significativa, dividir em radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. E ela tratava das 3 áreas, né? Ela tratava literalmente de a proteção radiológica em saúde, não importava a área, falava das 3, na verdade, certo? Nesse contexto, a gente está falando de um regulamento que teve como sequência a portaria 453, e a portaria 453 ela trouxe avanços muito interessantes, tá? Eu vou pontuar alguns deles aqui que são importantes hoje, né? Se a gente está falando, na verdade, de hoje, mais de um ano, né, depois da revogação da portaria 453, que tipo de legado ela deixou, não está difícil, né? Não é uma tarefa difícil a gente fazer apontamentos, não. Primeira coisa, né, que vale a pena a gente pontuar. Por incrível que pareça, tá, a resolução 6 ela não fazia menção a cálculo de blindagem propriamente dito, tá? Até por ela não conseguir adentrar numa área em específico, e a gente sabe que as metodologias de cálculo de blindagem são bem diferentes para as 3 áreas que a gente mencionou, radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Talvez até em função disso não havia qualquer menção, ou não havia menção específica relacionada a isso. A portaria 453 ela trouxe inclusive como obrigatório para o licenciamento. A partir da portaria 453, a rigor, não licencia-se uma instalação radiológica, e a portaria 453 dizia, né, que nenhuma instalação radiológica podia funcionar sem estar devidamente licenciada pela autoridade sanitária local. Esse licenciamento não era obrigatório e não podia uma instituição se licenciar sem submeter um projeto de blindagem. Um segundo ponto muito relevante, e hoje que eu estou falando de blindagem, é uma coisa que hoje a gente não se imagina sem, né? A gente não consegue imaginar uma instalação de radiodiagnóstico sem isso. Na verdade, as pessoas hoje, a partir da portaria, não parecia ser uma coisa muito realizada, né? A partir da portaria, a gente começa a notar uma preocupação, né, cada vez maior dos próprios profissionais e até de pacientes, por incrível que pareça, preocupando-se se as instalações têm blindagem ou não tem. Era comum a gente ver técnico em radiologia batendo assim na parede, né, fazendo toque-toque lá na parede, e tem blindagem? Não tem blindagem? Caramba, tem, não tem? Essa porta aqui, ela tem equivalência em chumbo? Não tem? Enfim, comparava-se as paredes das unidades para checar isso, né? Eu não vivi profissionalmente a fase, né, em que a resolução 6 vigorou, mas os relatos, né, das pessoas, que não apenas das pessoas que vivenciaram a área, né, mas das pessoas que geriram essas instalações nessas épocas, realmente eram falas de que não havia uma preocupação tão massiva em relação à blindagem de instalações, né? Só para eu não perder de vista aqui, na verdade eu nem sei se o pessoal costuma fazer no final, né, essa resposta aí de perguntas. Eu vou fazer agora para não me perder, né? A Tainá, eu conheço, hein? Foi minha aluna na Unigran Rio também, não foi? Pô, muito legal. Muito legal te ver aí, Tainá. Sei que foi pro RD também, tá lecionando agora, né, no ensino técnico, está de parabéns, hein? Fico muito orgulhoso, parabéns, merece. Aí ela tá perguntando se eu julgo, né, o que eu julgo o melhor avanço, né, para nossa categoria com a implementação da RDC 330. Tainá, o avanço, quanto mais proteção radiológica, melhor para a gente de cara, né? Quando você diz a gente, eu estou entendendo o IOE, né? Acredito que você esteja se referindo diretamente a ele. Para o indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, para o técnico, né, em radiologia, por exemplo, tá? Um regulamento mais completo em proteção radiológica é excelente para ele.
se a gente observar, hoje existe uma a RDC, através das suas instruções normativas, né, ela acaba trazendo uma especificação muito interessante dos testes de controle de qualidade dos equipamentos. Então, pensando fora do contexto de radioproteção, mas sim no contexto até de qualidade de imagem, de qualidade de trabalho, ter testes de controle de qualidade, né, melhor pensados, ter uma cartela, né, de testes de controle de qualidade, uma bateria de testes de controle de qualidade mais bem pensada, é ótimo. Né? E agora a gente tem inclusive os testes de controle de qualidade para os equipamentos emissores de radiação não ionizante, né, como ressonância magnética. Então, para o profissional, até operacionalmente, tá, isso é excelente. Isso é muito positivo. Aí, tô olhando aqui, né, a Thaís. Caramba, tá cheio de ex-aluno, que legal, hein? Thaís foi minha aluna também, né, e agora até colabora, né? Ela faz cobertura realmente de alguns profissionais lá na nossa instituição. Legal, Thaís. Bom te ver aqui. Parabéns aí por estar correndo atrás. Você está perguntando se eu acho que essa implementação vai ser benéfica para a categoria. A implementação da RDC 330 é positivo, não tem dúvida. Não tem dúvida. Tá? Até pelos mesmos motivos que eu expliquei aqui diante da fala da Tainá. Então, como eu ia dizendo, um outro aspecto que a gente pode destacar a respeito de legado da portaria 453 é os próprios testes de controle de qualidade, né? Para a gente não sair dessa temática, já que a gente entrou nela. Né? A resolução 6 de 88, do Ministério da Saúde, ela não fazia menção ao teste de controle de qualidade. Né? A gente tinha, na realidade, um regulamento, como eu disse, genérico, né, tratando ali das 3 áreas e que não conseguia se aprofundar em nenhuma delas. Mas foi um avanço, porque não existia um regulamento específico para saúde na área de radioproteção. Mas os testes de controle de qualidade foi a portaria 453 que trouxe, né, ela obviamente não os criou, né, mas ela trouxe a exigência de realização deles aqui no nosso país. E isso é muito relevante. Existem coisas que só acontecem quando são cobradas, né? Infelizmente isso acaba sendo uma tônica real. E a portaria ela trouxe essa exigência dos testes de controle de qualidade, né? Ela nos obrigou a realizá-los. E isso trouxe, na verdade, um novo conceito, né, de preocupação. A gente viu a presença de tecnólogos em radiologia, de físicos médicos na realização de testes de controle de qualidade, passou a ser algo um pouco mais real, um pouco mais existente. Né? A gente já acha que muita gente negligencia. Tá? Você imagine antes da portaria 453, quando não havia exigência real disso. Só se preocupava com isso naturalmente quem estava muito preocupado, né? Aquelas instalações que tinham um perfil de preocupação com qualidade total. Talvez um pouco disso ainda tenha acontecido após a portaria 453, mas a gente teve uma evolução grande. Muita gente se viu obrigada a fazer e conheceu, né, esse perfil de trabalhar com teste de controle de qualidade e tem gente que passou até a implementar, por ter visto vantagens nisso, por ter visto melhor produtividade e maior vida útil dos seus próprios equipamentos radiológicos, né? Quem mete na mão no bolso sente. Esse investimento muitas das vezes vale a pena. Envolvendo o controle de qualidade, mas de forma um pouco mais ampla, a gente tem mais um item na portaria 453, para mim vale muito a pena destacar, que é a menção a um programa de garantia da qualidade. A gente sabe que o programa de garantia da qualidade ele é mais amplo do controle de qualidade, envolve o controle de qualidade e muito mais. E o PGQ ele passa a ser real, né? Ou ele passa a ser pelo menos, como dizer, ele passa a compor um regulamento nacional a partir da portaria 453. Isso é muito positivo, porque isso inspirou posteriormente portaria para controle de qualidade em mamografia, por exemplo.
para a garantia da qualidade nessa área. Então a gente tem um avanço, né, muito bacana nesse segmento. Hoje a gente tem instalações que realmente, tá? A gente tem instalações que realmente trabalham com programas de garantia da qualidade, que tem um PGQ implementado. E isso é um legado que a portaria nos trouxe, e hoje quem trabalha com isso muito provavelmente o faz em função da popularização que a portaria 453 gerou em relação a esse tipo de programa. Outro legado da portaria 453 não é que ela, mais uma vez, não é que ela criou esse tipo de... Não é que ela tenha criado esse tipo de equipamento, mas ela passou a ser, pelo menos, né, um primeiro regulamento do Ministério da Saúde, já que a resolução 8, a resolução 6 de 88 não mencionava, que são os equipamentos de proteção individual. A gente sabe que muitos locais também só vão adquirir, só vão fazer uso de um equipamento mais caro, né, de um gasto a mais, na visão do camarada é a mais, né, isso deveria ser visto como um gasto básico. Mas muita gente entende como gasto básico aquele material necessário para realizar exames. Então muitos empregadores eles passaram a proporcionar equipamentos de proteção individual em função da portaria 453. Porque no início, na verdade, o trabalho com radiações havia muita preocupação com elas, então havia preocupação até exagerada, né, em relação ao trabalho com radiações ionizantes na saúde. Mas depois de dado ponto, né, gerou-se aquela sensação natural de tranquilidade. Muito tempo sem dar nada, sem dar coisas erradas, né, sem termos aí grandes acidentes relatados na mídia, aquela coisa toda. Depois do acidente de Goiânia, né, em 87, um ano depois surgiu a resolução 6. É até uma reação ao acidente de Goiânia, de certa forma, né? De certa forma não, de total forma, né? A resolução 6, então, ela sai no ano seguinte, mas ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, muito tempo sem problemas faz a gente esquecer deles, né? Então ao longo do tempo era comum você passar por locais e ver pessoas ou que não tinham os equipamentos de proteção individual, ou que tinham e os negligenciavam, né? A questão de negligenciar equipamentos de proteção individual ainda acontece hoje após a portaria 453, mas pelo menos a gente vê que as pessoas têm o que negligenciar. Já é péssimo que elas negligenciem, tá? Isso já é muito ruim. Porém, antes, né, a gente chegava a ver instalações profissionais que nem tinham a opção de negligenciar, embora não devesse ser uma opção. Porque não tinha equipamentos de proteção individual, né? A gente chega a ver isso ainda após a portaria, mas após ela a gente pelo menos tem atividade de licenciamento, e o licenciamento, a rigor, a gente entende que dependendo obviamente da visa local de cada região, a gente entende que vai haver aí, como por exemplo no Rio acontece, né, com competência, por uma obrigatoriedade local, né, de um decreto estadual, a gente tem a vistoria do Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ. Então a gente sabe que há uma vistoria séria onde, por exemplo, uma instalação não vai ser licenciada, porque um dos requisitos para licenciar é o laudo de proteção radiológica do LCR, e quem já recebeu uma ou várias visitas do LCR sabe que esse é um dos itens que de primeira vai ser procurado, vai ser buscado dentro da instalação, né? A existência de equipamentos de proteção individual. Inclusive além do trivial que as pessoas se acostumaram a ter lá disponível, um avental de chumbo, um protetor de tireoide, e muitas vezes esquecem ali de ter um protetor de gônadas para o seu paciente, por exemplo, né? Então a menção a EPIs ela é um legado da portaria 453, tá? Se hoje a RDC 330 trata de EPI, da própria portaria 453. Bem, quando eu falo de EPI, vale a pena também destacar que os EPCs também estão mencionados, né, na portaria 453, onde se trata do biombo de chumbo, né? O biombo plumbífero, por exemplo, ele é uma menção da portaria 453 que não existia na resolução 6.
E é importante, assim, por demais. A gente não tem nem o que falar a respeito disso. É um legado da Portaria 453 também, tá? Que a gente tenha a obrigação. Não é um legado que exista o protetor, que exista o biombo plumbífero nas instalações. Mas é um legado da Portaria 453 que eles sejam legalmente exigidos. Às vezes eu paro para ler um outro comentário aqui, né, para ver se é uma pergunta ou não. Eu concordo com todos vocês, né, esses episódios com colegas, né, com profissionais, na relação profissional EPI, acaba acontecendo bastante realmente, né, muitos ou não sabem usar ou não querem usar, né, aí tem a imprudência e a imperícia, né, tem as duas diferentes questões. Outro ponto extremamente relevante, tá, que a Portaria 453 trouxe, né? A gente já chegou a falar um pouquinho sobre, através da pergunta aí que a Josiane fez, né? Eu acabei enveredando por essa área, de comentar sobre ele, né? Que é o supervisor de proteção radiológica. Foi um advento, claro, na área de radiodiagnóstico, foi um advento da Portaria 453. Já era mencionado o posto de supervisor de proteção radiológica na Resolução 6 de 88. Porém, havia, como eu disse, né, as 3 áreas eram mencionadas nessa resolução, que era proteção radiológica em saúde. Então tinha radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Só era mencionada a figura do supervisor de radioproteção, porém, deixando claro que ele era uma obrigatoriedade dos serviços de medicina nuclear e de radioterapia, porque eram as áreas realmente aí, né, de fiscalização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que já faz essa exigência, né, da figura do supervisor de radioproteção. E claramente a resolução ela dizia que estava na área de radiodiagnóstico, estava de certa forma dispensado esse profissional. Havia a obrigatoriedade desse profissional, do supervisor de radioproteção, com exceção da área de radiodiagnóstico. Já a Portaria 453, ela traz à tona a figura do supervisor de radioproteção. Claro, ela tem ela tinha essa fragilidade grave, né, que a gente comentou, de permitir que o supervisor de radioproteção fosse um médico ou odontólogo, e nada impede que esses camaradas sejam. Existe inclusive médicos supervisores de radioproteção credenciados pela CNEM na área de medicina nuclear. Mas permitia-se que o camarada fosse apenas isso. Se ele tivesse a mesma qualificação necessária para ser RT, ele poderia ser o supervisor de radioproteção, mesmo sem comprovação de ser um especialista em radioproteção, em física do radiodiagnóstico e por aí vai. Então a gente considerava realmente isso uma fraqueza, tudo bem, da Portaria 453, mas foi trazida a figura do supervisor de radioproteção, e a gente não tinha. Isso é obrigatório via legislação nacional. Tá? Claro que sempre pôde haver regulamentos locais, tá? E é uma outra história. Mas, nacionalmente falando, então a gente não tinha em radiodiagnóstico a obrigatoriedade, ou seja, para licenciar o serviço de radiodiagnóstico, já existiu o licenciamento, a Resolução 6 previa isso, mas não era uma das exigências a figura do supervisor de radioproteção. A Portaria 453, nós devemos isso, né, a ela. Nos locais, os locais que se preocuparam em ter um profissional realmente especialista em radioproteção, especialista em física do radiodiagnóstico para desenvolver essas atividades de supervisor de radioproteção, a gente praticamente deve muito aí ao incentivo gerado pela Portaria 453. Então, é algo que assim, nós gozamos hoje disso. A manutenção desse profissional aconteceu pela RDC 330, mas é um legado deixado pela Portaria 453. Aí a Josiane está perguntando aqui, dentro dessa temática, né, quem vai certificar esse SPR, que é o Supervisor de Radioproteção, em radiodiagnóstico? Então, Josiane, como eu disse, a RDC 330, né, a Anvisa, de certa forma, não foi só para a RDC 330. Ela já há algum tempo vem praticando isso, independente da área. A gente tem que ter em mente que, assim, a gente, como respira um pouco mais radiologia, quem acaba gerindo outros setores, sabe, como laboratório clínico, parte de diagnóstico e terapia complementar, né, acaba se deparando com mais resoluções da vigilância sanitária, né? Até mesmo na área de radiodiagnóstico existem outras aplicáveis.
Mas o fato é que então a Anvisa ela já vem praticando, nas áreas que ela já vinha fazendo resoluções, ela já vinha praticando essa filosofia de não se meter, né, com legislação profissional. Até por falta de previsão legal de que ela faça isso mesmo. Não cabe a ela. Né? Então ela passou a usar o termo profissional legalmente habilitado. Ou seja, quem tem que ser o supervisor de proteção radiológica? É um profissional legalmente habilitado. É um profissional que a legislação permita que realize, que desenvolva essa atividade. Claro, é muito interessante que aconteça como ocorre com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Nas áreas fiscalizadas, onde a radioproteção é fiscalizada por ela, ou seja, praticamente todas, menos radiodiagnóstico, ela desenvolve realmente uma certificação de supervisores de radioproteção, né? Com uma prova, um processo bastante sério, né? Uma prova bastante interessante, dividida em geral e específica, mas não é a prática da vigilância sanitária. Então, quem vai certificar SPR em radiodiagnóstico, ninguém certifica um SPR em radiodiagnóstico, pelo menos não a nível de exigência. Tá? Nada impede que uma instituição ela abra, sei lá, um curso Lato Sensu, por exemplo, que habilite, que dê lá um certificado, né? O camarada especialista tem que supervisão de radioproteção, nada impede. Mas a nível de exigência, né, legal, supervisor de radioproteção em radiodiagnóstico, não é isso que vai fazer a diferença, né? Mas sim a legislação da sua própria profissão. Né? Se não houver nenhum impeditivo, ele pode desenvolver. Bom, o que a gente tem então que ter em mente, né? A temática de supervisão de radioproteção, ela sempre acaba chamando mais atenção, né? A maioria das pessoas acaba se atentando mais a isso. Porque é interessante, né? A pessoa que estuda um pouco mais na área de tecnologia radiológica e que tem talento nato para isso, né? E consegue atingir formação e até experiências profissionais que lhe permitam isso, acabam galgando, né? Tendo interesse de galgar por esse caminho mesmo da supervisão de radioproteção, que é uma atividade inegavelmente nobre, né? Mas existe também uma atividade que é característica, inclusive, do profissional, muito característica, né, desde berço, do profissional de nível técnico, e que a gente tem que se atentar que existe um legado para ela também, dado pela Portaria 453, que é a padronização de técnicas de exposição radiográfica. A Resolução 6 de 88, ela não trazia à tona essa exigência. A Portaria 453 ela foi muito clara, no sentido de que a partir dela tinha que haver uma tabela de padronização para as técnicas de exposição radiográfica. Ou seja, tinha que ser desenvolvida uma tabela comprovadamente eficiente, naturalmente, que permitisse, né, de preferência de uma tabela que varie de acordo com a espessura da estrutura a ser radiografada e da característica, né, e de densidade, de composição biológica dela, que os exames radiográficos pudessem, de certa forma, gozar um pouco de ciência exata. Né? Por mais que a gente esteja lidando com uma área que envolve biológicas, né? A gente está falando de um segmento onde a ciência exata, queira ou não, está não é nem direto, assim, intensamente ligado com a nossa prática profissional. A gente acaba vendo um pouquinho de profissionais do nosso segmento que tem um pouco de aversão às ciências exatas. Pode ter à vontade, mas pelo menos aquele bloco de ciências exatas que aplica-se à área, é muito importante que a gente não se bloqueie para eles, porque além deles darem oportunidades interessantíssimas para a gente, eles nos proporcionam condição de conceder ambientes de trabalho mais seguros e, principalmente, otimização de doses para os pacientes. O nosso foco de trabalho, a gente tem muito que se preocupar com realmente nossa saúde, ocupacionalmente falando, mas o foco de trabalho tem que ser o paciente, né? A gente tem que ser paciente cêntrico. A gente vê muito profissional tratando mal o paciente ou não tratando o paciente como trataria
um cliente de uma loja da qual você fosse um vendedor, né? Uma loja de roupas que você fosse um vendedor, você trata muito bem o cliente. E a gente às vezes não vê essa mesma abordagem para com um paciente que é nosso cliente. Tá? Independente da esfera, mas eu estou no hospital público, claro que é um cliente. Tá? Não há nenhuma dúvida de que ele seja. O Davidson está perguntando se existe um curso específico de radioproteção. Existem diversos cursos em diferentes níveis de instrução. Você vai conseguir encontrar curso livre, vai conseguir encontrar curso mais voltado para técnicos em radiologia, né, para formação pós-técnica, cursos de eu entendo que está falando de radioproteção aplicada à área médica, né, mas você vai encontrar cursos de radioproteção em áreas diferentes da área de radiodiagnóstico, vai encontrar pós-graduação na área de radioproteção. Então tem nível lato sensu, que é a especialização, principalmente, quanto em nível estrito sensu, né, que é o mestrado e doutorado. Ou seja, tem radioproteção, tem formação em radioproteção, tem conhecimento de radioproteção para atender desde o profissional de nível médio até o profissional de nível de doutorado, né? Ele pode desenvolver até uma pesquisa de pós-doutorado, um projeto de pós-doutorado aí nesse segmento sem problema nenhum. Tem para todos, né? Tem para todos os níveis de instrução. Aí a Adriele está me perguntando aqui, o tecnólogo pode atuar como supervisor? Eu imagino que esteja se referindo ao tecnólogo em radiologia, né? O radiotecnólogo. Supervisor existem dois tipos, né? A gente, embora não mencionado até por não ser uma questão de radioproteção, embora não mencionado pela RDC 330, a gente tem por exigência, né, da Lei 7394, né, de 85, e por consequência do sistema com o TRCRTR, né, dos Conselhos Nacional e Regionais de Radiologia, a gente tem a exigência do supervisor de aplicação das técnicas radiológicas. Como o contexto é supervisor de radioproteção, eu imagino que esteja falando desse segundo, né? E a resposta é que pode, com certeza. Na verdade, a resposta seria pode para as duas questões, né? O tecnólogo pode atuar como supervisor de aplicação de técnicas ou como supervisor de radioproteção, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Sem problema nenhum. Existe uma série grande de tecnólogos em radiologia, uma série grande de radiotecnólogos que atuam como supervisor de radioproteção, sim. Beleza? É um segmento muito bacana. Sou suspeito para falar, claro, né? Mas é um segmento muito legal, né? Me dá muito orgulho e é uma área que eu recomendo. Muito legal, sim. Tá bem, Adriele? Aí o Leandro tá perguntando... boa noite a você também, Leandro. Tá perguntando qual a duração desse curso de radioproteção e onde fazer no Rio de Janeiro. Leandro, não seria nem ético, né, eu te apresentar aqui, apontar instituições para você realizar. Existem diversas, você pode pesquisar, né, até por eu pertencer a algumas, então não seria bacana, não seria ético eu gozar da máquina pública, né, tá aqui falando via Conselho Regional de Radiologia, eu te apontando isso. Mas existem muitos, você pode fazer uma busca, né, pela internet, por sites. Só é bacana você fazer em locais confiáveis, né? Claro que existem muitos cursos livres de grande qualidade, tá? Mas busca locais que de preferência sejam credenciados, né, pelo MEC. No caso de um curso livre não é necessário, né, para ser sincero, não é necessário o credenciamento perante o MEC, mas é que as instituições que se credenciam ao MEC, elas geralmente elas passam por um crivo muito rigoroso, né, pelo MEC ou pela Secretaria Estadual de Educação, passam por um crivo rigoroso, por uma avaliação rigorosa para poderem funcionar. Então os cursos, mesmo que livres, que sejam ofertados nesse tipo de instituição, podem ser, né, opções aí seguras, né? Que não quer dizer que fornecido por instituições não credenciadas no MEC, livres, né? Não quer dizer que esses cursos sejam de má qualidade, não, de maneira nenhuma, né? Mas é só uma questão de, assim, quando você for procurar, acho que é importante ter alguns critérios de desempate, pode ser válido. E com relação à duração, mesma coisa, depende do nível em que você está estudando isso. Se for um curso livre, ele pode durar até um encontro só, um final de semana, né? Um sábado, vamos dizer. Vai te dar bons conceitos de iniciais de radioproteção, geralmente, né? Mas se você já estiver falando aí, por exemplo, de uma especialização, né? A gente já está falando aí de um curso que pode levar
hoje falar em meses ou em anos não é muito viável, porque hoje você pode fazer, né, em 3 anos, 2 horas, ou em um ano você pode fazer muitas e muito mais horas do que isso. Até em um mês pode fazer mais horas do que isso, naturalmente, uma semana. Então, em carga horária, acho que vale a pena falar, né? Em cursos de especialização, então, você vai encontrar cursos aí de 360 horas de duração, né? Duração mínima. Aí o tempo vai depender de como essas 360 horas estão distribuídas, né, ao longo do curso. Como você pode pegar cursos maiores, né? A gente está falando, por exemplo, de mestrado, a gente está falando de um curso que aí não tem jeito, você vai se deparar com o tempo também de duração. Você não vai costumar fazer um mestrado em menos de 2 anos, embora há possibilidade, né? Se eu não me engano, o último edital, por exemplo, do mestrado do programa de Física Médica, né, do próprio LCR, ele, se eu não estiver falando besteira, acho que ele permite aí que em um ano até haja a formação. Claro que deve ser bastante, né, dificultoso para desenvolver isso. Então, em 2 anos, em média, no doutorado, 3 a 4 anos também em média, mas existem pessoas que conseguem se formar antes, em 2 anos, por exemplo. Só não é muito comum, de repente até viável. Assim, então eu vinha falando, né, sobre uma tabela de padronização de técnicas, né, de exposição radiográfica. Essas tabelas, elas vieram, tá, com a portaria 453, né, conforme eu disse, e é difícil a gente imaginar, né, um serviço funcionando sem elas. Tem serviços que fazem mau uso de tabelas, ou na verdade confeccionam tabelas ruins, né? Não sei se ruim ruim é o termo, com certeza, mas não é o termo que chama mais atenção para o ponto central da questão. É uma questão que algumas tabelas, elas são confeccionadas visivelmente por falta de conhecimento realmente, né? Tabelas que funcionam, mas não funcionam todo o tempo, né? Você acerta 10 exames para errar um, acerta 10 e erra um. Como a margem de acerto é muito grande, a pessoa se sente confiante e segura de estar fazendo um bom trabalho. Mas dá para a gente errar bem menos do que isso, né? Se a gente estiver trabalhando com o conceito certo de tabela de padronização, né? Tô vendo a pergunta aqui, né, do Júnior. Qual a minha opinião dos cursos de RD? Ou seja, deve ser sobre os cursos de RD, né? Qual a minha opinião sobre eles? Excelente, Júnior. O IRD é um centro de formação inquestionável, tá? Uma autarquia, é um instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Seriedade muito grande, professores magníficos, né? Vou até evitar mencionar nomes, que a gente tem mais carinho por um, por outro, e às vezes pode acabar esquecendo de mencionar alguém, né, muito, muito bacana também. Então, vou evitar até mencionar nome. Você vai conhecer pessoas formidáveis, né? E os cursos de RD, eles vão te proporcionar aí formação. Você vai escolher, geralmente, né, em 4 grandes áreas de concentração, né? Metrologia, física médica, radioecologia, estou esquecendo de alguma, né? Metrologia, física médica, radioecologia, ou serão só 3 mesmo? Mas enfim, você vai ter excelentes formações, excelentes cursos na área de radioproteção, desde cursos básicos, como eu falei, cursos livres, como eu mencionei, o RD oferta também. Talvez na fase de pandemia atual, não sei como está esse ritmo, talvez possa ter feriado um pouquinho, mesmo com a possibilidade de trabalhar remotamente, né, com essa formação, mas tem os cursos livres, o IRD tem a especialização lato sensu, que é até bem curta, é um bom conceito sobre o que eu disse, né? A carga horária é bem maior do que a mínima, não trabalha com 360 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC, mas trabalha com a carga horária bem maior do que essa, mas num período de tempo bem curto. Até pouco tempo esse curso era de 5 a 6 meses, não sei como está o curso de pós-graduação lato sensu em proteção radiológica hoje no RD, né? Proteção radiológica em segurança de fontes radioativas. Mas um curso excelente, e fora que lá também tem um mestrado e doutorado em radioproteção e dosimetria, né, nessas áreas de concentração que eu mencionei. Josiane, obrigado. Esqueci da biofísica das radiações. Espero que não seja a sua área de concentração lá dentro, né? Ia pegar mal pra caramba. Mas biofísica das radiações, naturalmente, né? Poxa, a gente gosta de medicina nuclear, a gente tem uma vivência intensa, né, com esse campo. Legal, valeu por enriquecer, né?
Tem uma pergunta aqui, da Eurebecaf, né? Não sei exatamente como seria o nome, mas está identificado assim, né, aqui na rede. O professor poderia falar rapidinho sobre a dosimetria, o uso dos dosímetros na 453 e na 330. Os dosímetros, desde a portaria 453 já mencionava, né, naturalmente aí a exigência de termos, né, monitoração individual externa, né, que é esse dosímetro que a gente está acostumado a usar, o termoluminescente, né, geralmente. Esse dosímetro, claro, existem outros dosímetros que podem fazer o mesmo serviço, tá? Mas é o que se emprega mais hoje no mercado, né? Daí para cima, a gente já trabalha com OSL, né? Dosimetria oticamente estimulada, mas esses dosímetros, não havia exigência em relação à tecnologia dele, tá? Poderia ser um dosímetro de filme, né? Com filtros no seu invólucro. Mas já havia essa exigência na portaria 453, já era algo exigido, tá? Inclusive, uma diferença interessante é que a portaria 453 ela apontava limites de dose, que naturalmente são obtidas através, né, dose individual, são doses obtidas através de dosímetros. Então, o limite anual de dose da portaria 453, ele inclusive seguia, né, uma metodologia internacional diferente da metodologia que as normas mais recentes da CNEM vinham empregando. Com a RDC 330, o que a Anvisa ela achou interessante fazer? Não vamos colocar limites de dose na nossa norma. Vamos dizer que os limites de dose têm que ser aqueles adotados contemporaneamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, hoje, vale os limites de dose da CNEM, certo? Não existe diferença nesse sentido. É a Rebeca, né, que fez essa pergunta. Eu perguntei... Poxa, a Rebeca, se eu não me engano, né, se eu não estiver confundindo, a Rebeca também foi minha aluna também no ensino técnico, né, lá no CETEB, né, poxa, quantos anos, e na UCB, né, quando a gente plantou o curso lá, se eu não me engano é a prova. Tenho muito carinho por ela, O Rodrigo está me perguntando, né, poderia falar sobre TC na parte de contraste? Mas qual seria, né, Rodrigo, a questão? Seria no contexto de radioproteção, é isso? Teria que ver, né, se aplicar, qual seria, né, o que se queria falar a respeito disso. Mas o fato é que, assim, para a gente trabalhar ao longo dos anos, foram necessários tomógrafos com capacidade de varredura cada vez maior para a gente poder trabalhar com contraste. Uma Angio-TC, por exemplo, com um tomógrafo, né, de poucos canais, um multislice, né, mesmo sendo multislice de poucos canais, a gente tem uma dificuldade razoável para desenvolver esse exame. Hoje a gente tem tomógrafos aí com uma quantidade de canais tão grande que está arriscado a varredura passar e o meio de contraste ainda não chegar. Que era o contrário do que acontecia, né, com os tomógrafos anteriores. A gente tinha o contraste passando e às vezes o tomógrafo não conseguia alcançar, né, para poder fazer o registro das imagens desse segmento. Aí, como a Cátia está dizendo que vai ter uma live sobre TC, eu vou evitar então de me prolongar sobre esse assunto. Não deixa de assistir a live de TC não, tá bom, Rodrigo? Rebeca, isso, CETEB Castelo, lembro bem, claro que eu lembro, né? Filha do Mauro, um grande amigo, pessoa excelente. Saudades grandes dos dois. Beleza, Renata, a live de TC tá na lista, então tá safo, né? O Rodrigo vai ter uma grande aula aí de tomografia, né? Rodrigo e todos vocês. E aí, pra gente, eu não sei como tá o tempo, né? Acho que deve estar pra acabar, né? Pessoal, a Kátia, a Renata vão me ajudando aí com relação ao tempo, tá? Pra não cortar aí do nada, não sei como tá. É verdade, Osana, a gente usa bem mais contraste nos aparelhos, né? Menos canais. Perfeito. Então, como eu ia dizendo, né? Pra não sei como tá o tempo, vou só mencionar algumas coisinhas aqui que eu acho importante pontuar. Eu tô elogiando muito a portaria 453, que a gente sempre tanto criticou, né? A gente tende a ser nostálgico com aquilo que é passado mesmo, né? O pessoal fala isso e realmente não é mentira. Eu também sempre fui um camarada que apontou algumas questões da portaria 453 que não eram bacanas, mas sempre enxerguei valores nela também, né? E hoje ainda ela possui.
que é o seguinte, a RDC 330, ela trata de algumas questõezinhas que a Portaria 453 não trata. Então a Portaria 453 ela deixa um legado grande, mas a gente pode até considerar como legado também o terreno que ela preparou para áreas que ela não contemplou. Por exemplo, radiologia veterinária, né? Ela chega a mencionar na portaria, a RDC menciona, né? Ela diz que o que se aplica ali na área de radiologia diagnóstica médica, né? Diagnóstica intervencionista médica, né? Ela trata ali do que se aplica também à veterinária, que é uma coisa que não acontecia. Ela faz menção, pelo menos, à veterinária. Valeu, Brenda, valeu pelo carinho, hein? Saudade aí de você também, né? E ela passa a mencionar também a RDC 330, como eu falei, aqueles equipamentos não emissores de radiação ionizante. Então a portaria 453 ela não tratava, até para ressonância magnética não ser um boom, né? Naquele momento ela não trata principalmente sobre ela, tampouco sobre ultrassonografia, mas ela nem sonhava em tratar com certeza sobre os aparelhos híbridos de radiodiagnóstico e medicina nuclear principalmente, como a RDC trata. Ela fala dos híbridos. Quando a gente fala de sistemas híbridos, a gente está falando, por exemplo, né, um maior exemplo, mais clássico, é o PET-CT, né, que fusiona imagem de medicina nuclear com imagem de radiodiagnóstico. Então é um terreno que assim, a Portaria 453 não tratou sobre, mas preparou um bom terreno para que isso fosse relevante posteriormente. Beleza? Gente, eu fico agradecido aí, tá, por todas as falas aqui positivas, tudo que vocês estão dizendo, tá? Poxa, muito bom ver tantas pessoas queridas aqui, tá? E assim, é um assunto que a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas, e foi muito legal fazer esse formato de pergunta e resposta, de tratando aqui sobre questões que vocês tão inteligentemente vêm trazendo. Eu acho que a nossa área, sabe, ela está numa expansão muito grande, a gente está com preocupações cada vez mais maduras, e a gente vê profissionais como vocês, tá? Profissionais, estudantes, né, alguns, mas muito profissional, cara, isso é fantástico, muito profissional aqui. Ver profissionais como vocês aqui, né, e ter o gosto de ver tantos ex-alunos, né, ver que vocês estão vivíssimos na área e avançando, é muito bacana. E olha, conhecendo muitos dos que estão aqui e os que eu estou conhecendo agora, eu vejo que a nossa área tem muito a ganhar. Estamos em outro nível. Pessoal, para não ser cortado, né, eu acho que falta 1 minuto aí para acabar, vou encerrar por aqui para ficar bonitinho, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês todos, né, pela presença, e vamos juntos, tá? A gente vai se falando e a gente se encontra por aí. Saudações radiológicas.